Paz do Senhor Jesus, todos os irmãos, bom dia a todos. Queria ler com você o livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Abra aí sua Bíblia, por favor. Daniel, no capítulo 4. Daniel 4, eu queria ler a partir do versículo 34. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 34. Amém? Encontraram? Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante da sua palavra. Mais uma vez, Senhor, nós submetemos os nossos corações, as nossas mentes, àquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos orientado nessa caminhada e na nossa jornada espiritual, Pai. Por isso, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem nos falado, Pai, nos últimos sábados, por meio da sua palavra, nós pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mais uma vez o Senhor nos direcione, que mais uma vez o Senhor nos ensine, que mais uma vez o Senhor nos fale, e mais do que isso, Senhor, não só nos dê a capacidade de acolher e de entender a sua palavra, Senhor, mas dá-nos também pela graça e pela intervenção do Espírito, a capacidade de viver de forma prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Que a sua palavra entre nos nossos corações, crie raízes nos nossos corações, e por tua graça e misericórdia, gere em nós novas atitudes e novos caminhos, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, na exposição do livro de Daniel, a gente chegou agora ao capítulo 4 desse livro. Se você tem acompanhado a gente está numa série de exposições que a gente tem chamado de Uma Fé Extraordinária. E essa série tem por base o livro, a história de Daniel e de seus amigos dentro do contexto babilônico. Conta a história de 4 rapazes que nascem no contexto de Judá, mas que passam por um momento extremamente difícil da história bíblica, que é a queda da tribo de Judá para o Império Babilônico. Então, eles são levados à Babilônia e agora eles passam a viver debaixo do domínio dessa nação e desse rei chamado Nabucodonosor. E eu confesso que, na sequência, a gente chega agora a esse capítulo 4, e essa semana eu fiquei numa dúvida muito séria se eu deveria ou não expor o capítulo 4 no livro de Daniel. Pensei em pular direto para o capítulo 6, que é um capítulo mais atraente, é Daniel na cova dos leões, e percebi também que muitos expositores desse livro de Daniel, quando chegam no capítulo 4, eles pulam. Aí eu fiquei no conflito, porque normalmente eu começo a fazer a pregação no domingo, e essa semana eu demorei um pouco mais para definir se a gente deveria ou não trazer a exposição desse capítulo 4 de Daniel. E justamente porque é desafiador expor esse texto, entender de fato quais são os princípios que tocam a nossa vida nesse contexto da história que a gente tem aqui. Mas depois de estudar, repensar, escutar muitos expositores, eu percebi que o texto falou comigo e eu espero que ele fale com vocês também, como me direcionou nessa semana. Bom, esse texto, esse capítulo 4 do livro de Daniel, ele narra os momentos finais do reinado, ou da narrativa da presença de Nabucodonosor dentro desse domínio sobre Judá.
Como nós vimos no capítulo 2, esse reino de Nabucodonosor, ele era um reino transitório, ele dominaria por um tempo. E o capítulo 4 narra, então, esses últimos momentos em que a nação de Judá ainda estará debaixo do governo de Nabucodonosor sobre essa nação. O Nabucodonosor, ele reinou sobre 43 anos. 43 anos em que ele esteve no reino e construindo o seu reino na Babilônia e dominando não só sobre Judá, mas sobre muitas nações. E ele foi um dos homens mais poderosos da história. Eu acho que uma das grandes marcas do rei Nabucodonosor foi o poder que ele exerceu dentro daquele contexto social em que ele viveu. Ele se tornou um dos homens, ou talvez no seu contexto, o homem mais poderoso da história, enquanto ele exerceu o domínio do reino da Babilônia. E há uma grande questão em torno da vida de Nabucodonosor. E eu não sei se você já estudou sobre isso, mas há uma grande questão sobre o fato de que ele pode ter, de fato, se convertido ao Deus de Israel. O mundo teológico é marcado por essa discussão. Muitos estudiosos do livro de Daniel e da história de Nabucodonosor entendem que ele nunca se converteu na vida. Ele tem os seus momentos de quebrantamento, principalmente diante daquilo que ele viu Deus fazendo, como viu, por exemplo, a interpretação do seu sonho no capítulo 2. Ele lançou os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente, e eles não se queimaram, e ele viu esses homens saindo inteiros. E agora ele vai ter mais um momento onde ele percebe como Deus estava presente na vida de Daniel de uma forma sobrenatural. Então, para alguns estudiosos do livro de Daniel, ele não passa de alguém que tem algumas experiências com Deus diante daquilo que ele viu. Mas ele nunca, de fato, se converteu a esse Deus de Israel. João Calvino, por exemplo, o grande reformador, quando ele comenta esse livro de Daniel, ele entende que Nabucodonosor nunca se converteu de fato. Mas, ao mesmo tempo, estudando outros comentaristas e estudiosos desse livro, como o Martin Lloyd Jones, por exemplo, que faz um comentário do livro de Daniel, e eu tenho usado como uma das bases para a nossa reflexão o comentário do Lloyd Jones. E Lloyd Jones, ele dá a entender que ele acredita na conversão de Nabucodonosor. Ele acredita que, de fato, Deus tinha um propósito de transformar a vida desse homem soberbo e de fazer dele um homem servo dele, convertido. E há uma possibilidade de que Nabucodonosor esteja com a gente no novo céu, na nova terra, desfrutando da eternidade. Diante de todos esses comentários, eu confesso que, até agora, eu estou acreditando que Nabucodonosor, de fato, se converteu. E eu vou lembrar você dessa história, para você criar também a sua percepção, se de fato é possível que esse homem que marca de uma maneira tão intensa a história do povo de Deus, de fato, possa ter se convertido. E depois você me fala se você também acredita que Nabucodonosor vai estar com a gente no céu ou não. Mas até aqui, eu entendo, junto com alguns teólogos, que, de fato, Nabucodonosor pode ter se arrependido dos seus pecados e ter participado do reino dos céus. Bom, o tema de hoje é esse persevere em humildade. Persevere em humildade. Talvez uma das grandes marcas da natureza de Nabucodonosor foi a sua altivez, a sua arrogância. Nabucodonosor, como nós dissemos, ele alcançou um lugar muito alto na vida. Ele se tornou um dos homens mais poderosos. Dizem que as construções da Babilônia eram extraordinárias. O que ele fez, o lugar que ele chegou, ele se tornou, no seu contexto, o maior imperador, o maior rei da história, que reinava sobre outros e outros povos. E o problema é que Nabucodonosor, ele entende que ele chegou aonde chegou por causa da sua capacidade pessoal. Ele entende que tudo aquilo, o reino e todas as suas conquistas, são fruto da sua própria capacidade, do seu próprio esforço e das suas próprias virtudes. E é aqui que eu acho que essa história fala com a gente. Porque, na verdade, esse é um mal que pode alcançar qualquer um de nós na jornada da vida. Qualquer um de nós, em algum momento da vida, pode olhar para a própria história e dizer, eu sou o que sou pelo que eu sou. Onde eu cheguei, isso que eu construí, a família que eu tenho, o meu lugar no mercado de trabalho, a condição da minha condição física, tudo isso é fruto da minha própria capacidade e não da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida. Por isso o tema, persevere, mas persevere numa condição de humildade. E a nossa ideia aqui é justamente falar sobre como nós precisamos caminhar nessa vida, nos desenvolvemos nessa vida, sem em nenhum momento esquecer de que nós somos completamente dependentes da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Deixa eu ir para a história aqui, para a gente poder, então, comentar sobre esse momento da história do rei Nabucodonosor. Bom, isso aqui começa com o segundo sonho que o rei Nabucodonosor teve. Nós vimos lá no capítulo 2 que ele teve um primeiro sonho. Agora é um segundo sonho com o rei Nabucodonosor. Só para você entender, esse texto, ele é, o capítulo 4 de Daniel, uma narrativa de uma carta que o próprio rei Nabucodonosor escreveu.
Então, seria uma carta aqui, que ele começa no versículo 1, versículo 2, ao próprio Nabucodonosor escrevendo esse texto. E ele diz o seguinte: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Portanto, o que é esse texto? Esse texto é uma carta que o próprio rei Nabucodonosor está escrevendo aqui nesse capítulo 4, do livro de Daniel, e ele está escrevendo às grandes autoridades daquele tempo, justamente para contar a essas autoridades as experiências que ele teve com Deus Altíssimo, ou com Deus que ele conheceu a partir de Daniel e dos seus amigos. Portanto, é um relato da sua própria vida, é um testemunho pessoal de tudo que ele viu e de tudo aquilo que ele viveu. E ele começa essa carta dizendo que ele vivia no seu reino um tempo bom, próspero. Se você olhar aí o versículo 4, ele vai dizer: eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Ele narra aqui um momento em que ele está vivendo um tempo de paz e prosperidade no seu reino. E talvez seja aqui a primeira questão para a gente refletir, porque nem toda paz vem de Deus, não é isso? Nem todo momento que a gente tem tranquilidade, de fato, foi preparado por Deus. E os momentos que a gente tem paz fora da vontade de Deus podem ser, sim, uma armadilha para a nossa caminhada. Quando a gente estuda, por exemplo, ou estudou a história do rei Davi, a gente percebe que a vida do rei Davi foi uma tormenta. Desde quando ele é menino, ele enfrenta lutas, mas há a narrativa de um momento em que Davi tem paz e tranquilidade. E o texto de Samuel fala que um dia, numa tarde, acordou o rei. O cara acordou numa tarde. Homem acordando à tarde, tem uma coisa errada. Então, assim, estava muito boa a vida dele. E é justamente nesse período de tranquilidade que ele tem tempo de olhar da varanda a vizinha tomando banho. E esse é o caminho da queda. Portanto, por vezes, esses momentos de calmaria pode ser uma armadilha, pode ser um perigo. Porque os momentos de calmaria podem nos fazer orar menos, congregar menos, levar menos a sério a luta contra os nossos pecados e assim por diante. Portanto, não estranhe o fato de que Deus nunca te deixa em uma situação de conforto. Porque isso pode ser uma manifestação da graça, da misericórdia e do cuidado que Deus tem por você. Situações que te mantêm a todo tempo numa consciência de que você é um dependente da graça e do cuidado de Deus. Não estranhe as suas lutas. Não estranhe as suas lutas. E ele conta aqui que ele teve, então, mais um sonho. Como eu disse, lá no capítulo 2, a gente tem a narrativa daquele sonho de Nabucodonosor, onde ele sonhou com uma grande estátua, e Daniel representa ali, interpreta para ele esse sonho, dizendo que aquela estátua representava os reinos da história, e que, no fundo, ele estava dizendo que todos os reinos daqui são transitórios, e assim como passaram os outros reinos, aqueles reinos também passariam. Agora ele tem um novo sonho, ele tem uma nova experiência. E no versículo 5 ele começa a falar então desse novo sonho que ele teve. Ele vai dizer: tive um sonho que me deixou alarmado. Ou seja, mais uma vez, o sonho do Nabucodonosor tira a paz dele. Lembrando que nesse contexto histórico, quando esses imperadores têm sonhos, eles entendem que os deuses estão revelando alguma coisa importante para eles. Então isso os tira da sua área de conforto. Estando eu deitado em minha cama, e os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Ou seja, mais uma vez, eu tive um sonho, e esse sonho me tirou da minha área de conforto, como se os deuses estivessem me revelando alguma coisa que está para acontecer. Nesse contexto, então, ele começa a agir. Ele manda chamar mais uma vez todos os sábios do seu reino, como foi no capítulo 2. Os sábios vêm à presença do rei para trazer a interpretação desse sonho. Eles não conseguem trazer a interpretação desse sonho, e mais uma vez, quem é trazido na presença do rei, agora é Daniel. Há até uma discussão nos comentários sobre por que ele não chamou de imediato Daniel, sendo que no outro sonho, Daniel foi o único capaz de trazer a interpretação para o seu sonho. E a gente não sabe. Para alguns comentaristas, ele não chamou Daniel de imediato, porque Daniel já tinha se tornado um homem muito relevante naquele contexto do reino. Então, para não incomodar Daniel, ele chamou primeiro aqueles que tinham, de fato, essa função da interpretação das percepções do rei. Para outros, ele sabe que Daniel é um pregador sincero. Então, assim, a gente sabe que, por vezes, a gente escolhe os nossos profetas, a gente escolhe os nossos pregadores. Então, ele sabe que a palavra que vem de Daniel é uma palavra sincera, e que, por vezes, vai trazer confronto à sua maneira de viver. Então, ele prefere deixar Daniel como uma última possibilidade de interpretação para esse sonho. Então, Daniel olha para o rei, e depois de contar para Daniel o sonho, aliás, ele vai contar, então, para Daniel o sonho, está do 8 ao 18, do versículo 8 ao 18. E o que o rei sonhou? Qual foi essa grande visão que o rei teve? Ele falou: eu estava deitado e eu sonhei. Eu vi uma grande árvore. Uma árvore que cresceu até tocar o céu.
E eu vi que debaixo dessa grande árvore, se muitas pessoas se acolhiam, encontravam sombra, os animais encontravam sombra, essa árvore era frutífera, era uma árvore robusta. Mas, de repente, quando eu estou olhando para essa árvore, eu vi um anjo dizendo alguma coisa, dando uma ordem, e um anjo veio e cortou essa árvore ao meio. Cortou, tirou todas as folhas dessa árvore, e essa árvore caiu, e no fim, acabou ficando só o toco da árvore presa no chão com suas raízes. Esse foi o sonho. E depois de contar para Daniel esse sonho, ele fala: Daniel, então conta para mim qual é a representação desse sonho. Aí chega esse outro momento dessa história de Daniel, que é quando agora ele vai interpretar o sonho. E aqui é interessante, porque quando você olha aqui o versículo 19, a gente percebe que Daniel ficou um tanto quanto tenso, quando ele começa a ter a compreensão do que representa esse sonho. Primeira parte do versículo 19, então Daniel, também chamado Beltesazar, o nome dele na Babilônia, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizados. Isso é, quando Daniel percebe o sonho que Nabucodonosor teve, aquele momento gera uma certa tensão em Daniel. Na verdade, uma profunda tensão em Daniel. E a gente colocou-se a perguntar, por que Daniel fica tenso com esse sonho? Daniel provavelmente percebeu que aquele sonho representa um tempo do juízo de Deus sobre a vida de Nabucodonosor. Ele percebe que aquele sonho representa um tempo de juízo de Deus sobre a vida daquele homem que causou tanto mal à nação de Judá, que foi um homem terrível. E eu confesso para vocês que quando eu vejo Daniel comovido com o sofrimento que sobrevirá à vida de Nabucodonosor, eu pensei em algumas coisas. Primeiro, eu percebi que eu preciso me converter. Primeira coisa que eu percebi. Porque assim, você olha para o homem que veio para destruir Judá. Nabucodonosor é o homem que tirou Daniel dos seus pais. Nabucodonosor é o homem que jogou os 3 amigos de Daniel na fornalha. Nabucodonosor foi um homem terrível, terrível, que causou intenso sofrimento àquela nação e àquele tempo. Então, assim, se eu percebesse que aquele momento era um momento de juízo de Deus a um homem que causou tanto sofrimento e tanta dor ao meu povo e a mim, meu irmão, você pode ter certeza que eu ia cantar aquela música do sabor de mel, né? A minha vitória tem sabor de mel. É a música preferida do Adriano. Minha vitória tem sabor de mel. Então, assim, a primeira coisa que eu percebo é quanto eu preciso ter um coração convertido, porque Daniel consegue se compadecer com o sofrimento que virá a um homem que viveu tão distante da vontade de Deus e causou tanto sofrimento ao seu povo. Mas a segunda coisa que eu percebo aqui é que ser discípulo de Jesus na história me coloca diante de um duplo desafio. Porque o primeiro desafio que nós temos é viver na Babilônia sem se moldar à Babilônia. Esse conceito de Babilônia, ele vai se estabelecer agora por toda a Bíblia. Portanto, lá no Apocalipse, ele vai falar que vai cair a grande Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia agora representa um mundo e uma sociedade vivendo distante do Deus Criador dos céus e da terra. Então, aqui há um símbolo nessa nação. E eu, segundo o contexto bíblico, eu vivo na Babilônia, nós vivemos na Babilônia. Nós vivemos em um mundo distante do Deus Criador dos céus e da terra, com os desafios de viver nessa sociedade com uma consciência de peregrinação, como diz o apóstolo Pedro. Eu estou aqui, mas não sou daqui. E os princípios e valores da Babilônia não podem seduzir e moldar a minha vida. Esse é um grande desafio que eu carrego nessa vida na Babilônia. Mas, ao mesmo tempo, há um duplo desafio, porque, além de ter que resistir às tentações da Babilônia, eu preciso ter misericórdia por aqueles que estão na Babilônia. É isso que Daniel está ensinando para a gente. O meu coração não pode se endurecer em relação àqueles que estão vivendo distante, porque quando eu olho para Daniel não está insensível. Daniel não está feliz com o juízo de Deus à pessoa ímpia. Ele não quer, ele quer que misericórdia, graça se manifeste, assim como se manifestou sobre a vida dele e sobre outras pessoas também. É um duplo desafio lançado. E diante desse momento, quando Daniel então percebe que o juízo de Deus virá sobre aquele povo, ele começa primeiro. Ele começa a dar a interpretação aqui do sonho. Primeiro, a árvore representa, rei, versículo 20 a 22, a árvore representa o teu reino. Essa grande árvore que o Senhor viu, que alcança o céu, representa o seu domínio. De fato, o Senhor cresceu, de fato, o seu domínio é enorme, de fato, muitos se abrigam debaixo de tudo aquilo que o Senhor construiu. Esse é o sentido da árvore. Porém, o Senhor viu um anjo. O Senhor viu um anjo, e esse anjo vinha e tocava essa árvore e cortava essa árvore ao meio.
o que mostra aqui que esse reino de Nabucodonosor, ele era transitório, ele era passageiro. Ou seja, está chegando o momento do juízo de Deus sobre o seu reino, onde tudo isso vai cair, vai desmoronar. Mas ele vê também um toco, né? E esse toco representa que, apesar dessa queda, Deus ainda há de restabelecer o reino de Nabucodonosor por algum tempo na história. Aqui, no versículo 24 e 26, então, Daniel dá uma interpretação mais certa. Primeiro, o que vai acontecer com o Senhor quando esse juízo de Deus vier sobre a sua vida e sobre a história? Primeiro, tu serás expulso do meio dos homens e viverá como os animais selvagens. Comerá capim como os bois e te molharás com o orvalho da terra. Primeira coisa, ele vai ser levado a um estado de humilhação tão intenso que ele vai começar a se comportar como um animal. E, de fato, Nabucodonosor passou a viver como um animal no meio dos bois, comendo capim. As unhas cresceram, o cabelo cresceram, vem um texto, um momento de juízo de Deus sobre a vida de Nabucodonosor. Então, ele será intensamente humilhado diante da sua arrogância. Segundo, passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Ou seja, esse tempo de humilhação do rei é um tempo de quebrantamento do coração dele para que ele reconheça que há um único verdadeiro rei sobre a história, que é o Senhor. Mas ele, de fato, diz no fim, a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Ou seja, há um tempo de intensa humilhação sobre a vida de Nabucodonosor, onde o juízo de Deus virá sobre ele, onde tudo que ele tem será tirado, mas Deus ainda mostra para ele que depois de todo esse tempo de humilhação, o reino dele ainda será restaurado. Sabe o que eu acho extraordinário? É que quando Daniel tem a percepção de que esse momento de juízo virá sobre a vida do rei, ele faz um apelo para que o rei se converta. E aqui eu vejo, na minha percepção, um dos mais bonitos apelos da Bíblia, de alguém chamando alguém para o arrependimento e para um momento de transformação de vida. E está aqui no versículo 27. Isso é Daniel dizendo ao rei Nabucodonosor, quando percebe o juízo que virá sobre a vida dele. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia aos teus pecados e à tua maldade. Pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Percebe que Daniel dá aqui para a gente um monte de exemplo. Começa com essa compaixão. O segundo exemplo que Daniel deixa para a gente é como a gente pode pregar o Evangelho e manifestar o Evangelho às pessoas. Qual é o processo para que a gente possa anunciar o Evangelho a pessoas que Deus tem dado a nós como missão? E a primeira coisa que Daniel coloca aqui é como pregar esse Evangelho espere o momento certo. Irmãos, aqui são 43 anos depois que Daniel chegou na Babilônia. 43 anos vivendo entre essas pessoas. E Daniel não chega na Babilônia dizendo, chegou o servo do Deus Altíssimo. Sabe, o crente que chega no emprego novo, que chega na família, que é chato, que só fala de igreja. Não, ele tem um processo ali de uma maneira de se inserir nessa sociedade, de maneira social, tranquila, e fazer parte da vida dessas pessoas, até que chega o momento certo de falar a respeito de Jesus a essas pessoas. Segundo, cuidado com o seu testemunho, porque talvez essa tenha sido a maior luta de Daniel e de seus amigos. Ele vai para a Babilônia, mas em nenhum momento ele abre mão do seu testemunho, de uma vida que se alinha a partir da vontade de Deus. E como nós vimos na semana passada, uma das coisas extraordinárias da vida de Daniel e de seus amigos é perceber que tudo o que eles viveram de extraordinário foram intervenções da parte do Senhor. Todas as vezes que eles viram coisas extraordinárias acontecendo, eles resistiram com o seu testemunho, e quando Deus quis, Ele colocou a mão e fez coisas extraordinárias acontecerem. Terceiro, para a gente encontrar esse caminho de pregar o Evangelho, escute as pessoas. Se você observar, boa parte do que acontece aqui, acontece a partir do momento que Daniel é chamado para escutar. Ele vai escutar o primeiro sonho, então, por vezes, a gente fala muito e escuta pouco. E quando a gente escuta, a gente ganha o direito de participar da vida das pessoas e dar, no momento certo, a nossa palavra. Mas uma grande questão que eu percebo aqui é se importe. Se importe, porque há uma grande questão sobre nós. Será que essa sensibilidade de viver, ao mesmo tempo, nesse duplo desafio, resistindo aos ídolos de uma sociedade, ao mesmo tempo, não deixar o nosso coração se endurecer em relação aos que estão fora, será que essa sensibilidade ainda está no nosso coração? Será que a gente ainda tem orado por pessoas que não estão no reino de Deus? Será que essa sensibilidade que Daniel tem no seu coração, quando ele vê o juízo de Deus sobre Nabucodonosor, ainda existe sobre nós? É uma questão para a gente refletir intensamente. Portanto, diante de tudo isso, ele aproveita essa oportunidade, prega o reino de Deus para esse homem, e chega então o momento do cumprimento do sonho.
Então, a narrativa continua dizendo que 12 meses depois, quando o rei estava andando pelo terrácio do Palácio Real da Babilônia. Ou seja, 12 meses se passaram depois que ele teve o sonho de tudo isso que aconteceu. E 12 meses se passaram e Nabucodonosor não fez nada. Ou seja, ele ouviu os alertas de Deus, ele foi avisado pelo sonho, e sem dizer que Nabucodonosor está vendo as intervenções de Deus na história, desde lá do capítulo 1, do capítulo 2, mas mesmo assim ele endurece o seu coração, ele não muda. Ele continua agindo do mesmo jeito. Depois de todos os alertas de Deus, ele não muda as suas atitudes. E na verdade, Nabucodonosor, ele representa pessoas que endurecem o seu coração, a graça e a misericórdia de Deus. Ele fala de pessoas que estão experimentando, estão vendo, mas que estão, de alguma maneira, empurrando por algum momento a sua decisão de fato, assumir um compromisso verdadeiro com Deus. Sabe, quando Jesus andou pela terra, algumas vezes ele se deparou com pessoas assim. Há um momento que Jesus passa por um lugar e ele diz a um homem, olha, siga-me. E o homem fala assim para ele, olha, deixa primeiro eu sepultar o meu pai e depois eu te sigo. A ideia do texto não é que ele tinha um pai que já tinha morrido e ele precisava urgentemente fazer o sepultamento. Não, não. Provavelmente ele cuidava do pai dele. Então ele está dizendo assim, olha, eu tenho algumas demandas ainda na minha vida, eu tenho algumas coisas a serem acertadas na minha vida, mas assim, quando eu acertar aquilo que for necessário acertar, aí sim eu vou levar a sério o meu compromisso com o Senhor, eu vou começar a cumprir o Senhor, deixa eu terminar a minha faculdade, deixa eu terminar os meus estudos, deixa eu passar por essa fase da minha vida, e depois que eu passar por essa fase da minha vida, aí sim eu posso levantar e começar a seguir o Senhor. Na verdade, Nabucodonosor representa um nível de pessoas, um tipo de pessoas que não leva a sério aquilo que deveria ser levado a sério. Eu acho que uma das grandes marcas da nossa geração é que a gente age como se a gente tivesse a eternidade para colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. Não é isso? A ideia talvez seja, deixa eu acertar a minha vida, depois eu sigo a Jesus. E a verdade é que Jesus que nos ajuda a acertar a vida e a colocar a vida em ordem. Então, continua. E chega um momento que, mesmo tendo endurecido o seu coração, ele não só não dá ouvidos àquilo que ele ouviu, mas ele começa, então, um período de exaltação. Isso é, o rei andando pelo seu palácio, e, de repente, ele olha para tudo aquilo que ele construiu, para tudo aquilo que ele alcançou, e ele diz, acaso, não é essa grande Babilônia que eu construí, presta atenção, que eu construí, como a capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade. Ou seja, ele para diante de tudo aquilo que ele criou e fala, eu sou o cara. Se você estudar esse contexto, os gregos naquela época diziam que a Babilônia estava entre as 7 maravilhas do mundo, que de fato as construções de Nabucodonosor foram extraordinárias. Mas esse texto narra um momento em que ele para diante de tudo aquilo que ele construiu e fala, eu sou o cara. E talvez a gente olhe assim para isso e fale assim, cara, Nabucodonosor é um doido. Essa altivez, essa soberba de Nabucodonosor representa um sujeito doido. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós estamos vulneráveis a isso. Todos nós corremos o risco de, em algum momento, olhar para aquilo que nós construímos, ou para algo que nós temos, e de alguma maneira dizer dentro de nós que nós somos capazes e que nós mesmos construímos por meio das nossas próprias forças. Todos nós podemos olhar em um momento para nosso lugar no mercado de trabalho, para a família que nós construímos, para aquilo que nós compramos, e dizer assim, olha onde eu cheguei, olha onde eu estou. Principalmente no contexto em que nós vivemos, onde nós vivemos uma geração do desempenho. Nunca na história, segundo sociólogos e filósofos, falou-se tanto da capacidade, da virtude humana. Como falou aquele sociólogo, Bill Churran, aliás, eu queria indicar para vocês, tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, onde ele fala sobre como nós somos uma geração exausta. E o Churran fala que nós somos a sociedade do desempenho. Nunca uma geração de pessoas falou tanto sobre potencial humano, capacidade humana, como a nossa geração. E nunca uma geração se sentiu tão cansada e deprimida como a nossa geração, por causa da frustração consigo mesmo. Portanto, esse negócio de você parar e achar que você é o cara, que você chegou onde você chegou porque você tem capacidade, que a sua família é fruto da sua coerência, do seu domínio, isso, meu irmão, é um risco que todos nós corremos na vida e na jornada da existência. Por isso que quando Jesus fala sobre o caminho da salvação, a primeira coisa que ele coloca nas bem-aventuranças é bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. E a palavra que Jesus usa nas bem-aventuranças para falar dos humildes de Deus é bem-aventurados os miseráveis. Bem-aventurados aqueles que se aproximam de Deus, conscientes de que nós não somos nada.
que nós chegamos na presença dele com as nossas mãos vazias, e que se nós temos algo, tudo veio da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, há um caminho de um perigo, e Jesus fala assim, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus, não o reino desse mundo, não o reino de Nabucodonosor, que por vezes nós estamos tentando construir, mas bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Por mais que a gente não alcance os topos desse mundo, nós sabemos que Jesus preparou para nós um reino eterno na presença dele. Portanto, o primeiro caminho é a nossa humildade diante de Deus, e esse é um risco que cerca qualquer um de nós. Então, diante dessa dureza do coração de Nabucodonosor, chega o momento, então, que Deus manda juízo sobre ele. E Deus fala, chega, versículo 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, ou seja, ele ainda estava falando que ele é o cara, estava se exaltando. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz e disse, eis, é isto que está decretado quanto a você, ó rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Então, a primeira coisa, para que você entenda que quem domina sobre céus e terra é o Senhor, a partir de hoje você não é mais ninguém. Tirei a sua autoridade. Você não é mais o cara, esquece. Aí vem esse momento da sentença de Deus sobre a vida de Nabucodonosor, literalmente. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso no meio dos homens, passou a comer capim com os bois, passou a viver como se fosse um animal. Foi expulso imediatamente, ele foi expulso no meio dos homens, passou a comer capim com os bois, seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, ou seja, passou a viver no tempo, como se fosse um bicho, até que os seus cabelos e pelos cresceram como penas de uma águia, e as unhas como as garras de uma ave. Nabucodonosor passou a viver como se fosse um bicho, humilhado numa situação deplorável. Eu não sei se dá para vocês verem, mas a imagem que eu achei assim mais próxima do que pode representar esse momento de Nabucodonosor é isso. Um sujeito cabeludo, barbudo, as suas unhas cresceram, e ele viveu num contexto de extrema humilhação. Provavelmente os seus conselheiros o pegaram, levaram para um lugar reservado, para que ele pudesse viver essa vida no seu reino, e nos lugares do seu reino, nessa situação de extrema humilhação. Chega então, por último, esse momento em que Deus decide restaurar esse rei. E aqui é interessante, porque a gente percebe qual é o momento, qual o caminho que Deus faz para restaurar um ser humano. Como que Deus nos restaura? E essa narrativa começa a partir do versículo 34. Primeira coisa, ao fim daquele período, a gente não sabe por quanto tempo isso durou. O texto fala de 7 tempos, e alguns estudiosos entendem que são 7 anos, mas o número 7, dentro do contexto bíblico, é plenitude. Então, no tempo determinado plenamente por Deus, passou esse período de juízo sobre a vida de Nabucodonosor. E ele fala, levantei os meus olhos para o céu. Lá no meio do pasto, vivendo como um bicho, de repente ele olha para os céus. E aqui é extraordinário, porque o nosso recomeço, a nossa reconstrução sempre começa quando nós voltamos os nossos olhos para o céu, para o Senhor. Por vezes a gente acha que vai reorganizar a nossa vida, estudando mais, cuidando da saúde, ou se dedicando mais ao casamento, mas toda a reconstrução das nossas vidas começa quando a gente volta de novo os nossos olhos para o céu, porque é o Senhor que reconstrói a nossa vida, a nossa jornada. Então eu levantei os meus olhos para o céu, e ele continua dizendo, e percebi que o meu entendimento tinha voltado. De repente Deus age de novo na mente de Nabucodonosor e restabelece os seus pensamentos, e ele volta à consciência. Então, naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra e a majestade, e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. O que Nabucodonosor termina dizendo é que, depois de passar por esse momento de intensa tensão, Deus ainda decidiu agir com misericórdia sobre a vida dele, e a sua vida foi restabelecida por graça e misericórdia de Deus. Porém, essa reconstrução da sua vida, agora vem numa atitude de submissão a Deus. Ele reconhece no fim desse texto que Deus humilha os exaltados, e que Ele quem coloca as pessoas em lideranças, em posições, e Ele tira quando quer, porque na verdade há um único rei governante sobre o universo. E esse Deus é o Deus de Israel, esse Deus é o nosso Deus. Diante dessa história, eu queria terminar aqui colocando algumas aplicações para a gente refletir e praticar. A primeira é, você tem perseverado em humildade? Eu sei que essa pergunta parece tão óbvia, e todo mundo vai dizer assim, poxa, lógico, eu tenho perseverado em humildade. Mas eu confesso aos irmãos que essa semana, eu parei um pouco para pensar sobre mim mesmo, e perceber se o meu coração persevera nessa consciência da minha dependência de Deus. E um caminho que eu fiz para isso foi pensar sobre as minhas conversas,
conversas que eu tive com amigos durante a semana, com pessoas essa semana, e quando a gente faz uma sondagem da nossa postura diante da vida, a gente percebe que a todo tempo as nossas palavras, de alguma maneira, revelam a nossa soberba. Que no fundo, essa voz que diz você é capaz, e você chegou aonde você chegou, porque você é uma pessoa extraordinária, ela existe dentro de todos nós. E talvez, seja esse um tempo para a gente parar na nossa jornada aqui na Babilônia e reconhecer o quanto nós somos dependentes dele. Se você chegou em algum lugar na sua vida, se algo foi construído na sua história, se você tem alguma conquista nessa vida, se você construiu qualquer coisa que seja, que tudo isso vem de uma intervenção graciosa da parte de Deus sobre a sua vida, porque sem Deus nós não somos nada. Nós não somos nada. Talvez a gente olhe para Nabucodonosor e diga, esse sujeito foi um monstro, mas essa força que existe dentro de Nabucodonosor existe dentro de cada um de nós. O pecado não atingiu só Nabucodonosor, ele atingiu todos nós. E se não fossem as intervenções graciosas de Deus, por vezes nos sustentando, numa condição de humildade, nós jamais teríamos uma história boa para contar nessa vida. Portanto, talvez seja o tempo para a gente reconhecer nessa jornada que tudo que nós somos e temos é graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Se não fosse o Senhor, nós jamais estaríamos aqui hoje. Tudo é graça dele. Amém? Tudo é graça dele. Tudo é graça dele. Segunda aplicação que eu coloco aqui, como você tem lidado, como você tem se relacionado com as oportunidades de Deus na sua vida. Porque talvez a gente fale hoje aqui para pessoas que, assim como Nabucodonosor, estão dizendo, no tempo certo eu vou colocar a minha vida espiritual em ordem. No tempo certo, e a gente age como se nós tivéssemos a eternidade para sempre, para resolver as nossas situações, e nós não temos, irmãos. Hoje é um dia de nós colocarmos a nossa jornada espiritual em ordem. É hoje, é agora. E por vezes a gente está dentro de casa e está distante do rei, como Marta estava. A gente não tem tempo para ele, a gente não tem vida com ele. Ou talvez pessoas que reconhecem que de fato Deus é o Deus dos céus e da terra e estão dizendo, em algum momento, eu me arrependo dos meus pecados, em algum momento eu vou começar a seguir a Jesus e minha vida vai ficar em ordem. Meu irmão, a sua vida começa a ficar em ordem quando você se prostra diante de Jesus como Senhor e Rei da tua vida. Porque primeiro, só o sangue dele é capaz de te lavar dos teus pecados e te dar uma nova história para que você viva o processo de restauração. E só o Espírito de Jesus agindo dentro de nós nos dá forças para viver processos verdadeiros de mudança e restauração da nossa história. Então, portanto, dê o primeiro passo, o primeiro passo certo. Renda a tua vida, a tua história a Jesus, porque só Ele pode colocar as coisas em ordem. Terceiro e último, queria perguntar para você, você ainda acredita no poder transformador de Deus? Como eu disse, existem intensas dúvidas sobre a história de Nabucodonosor, se de fato ele se arrependeu dos seus pecados e mudou de vida. Eu estou entre aqueles crédulos que observam a vida e a história desse homem nos seus momentos finais, e observam um homem rendido diante do poder e da glória de Deus, que pode sim ter sido salvo por Deus e transformado por Deus. Mas a questão é, se Deus é capaz de tocar o coração de um homem como Nabucodonosor, qual coração o Senhor não pode tocar? Se Deus foi poderoso para alcançar o coração de Nabucodonosor, qual coração o Senhor não pode alcançar? E talvez a gente fale hoje aqui para pessoas que há tempo intercedem por pessoas que ama, que fazem parte da tua missão. E o testemunho de Nabucodonosor é um testemunho de que Deus pode sim mudar, meu irmão. E talvez Deus hoje renove as suas forças intercessoras. No momento certo, na hora certa, Deus pode sim trazer transformação a pessoas que nós amamos, restaurando as suas vidas em comunhão com Deus. Portanto, que pela graça de Deus e pela história transformada de Nabucodonosor, Deus renove as nossas forças intercessoras, para que a gente continue lutando diante de Deus, por pessoas que fazem parte da nossa missão. Pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.
olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. E tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei, Jesus. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Fiel Senhor, fiel Jesus. Fiel Senhor. Tudo sabes de mim, Jesus. Tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade.
gente conclui com 3 reflexões. Primeira, sobre o cuidado com o nosso coração diante da soberba. Como eu disse, parece tão distante essa possibilidade de nós, mas nós podemos muito facilmente parar para o nosso momento, para a nossa história e entender que alguma coisa é fruto da nossa própria capacidade. Talvez seja um momento para a gente expor o nosso coração diante do Senhor e dizer: Senhor, se eu caminhei, se eu cheguei em algum lugar, isso tudo é graça e misericórdia da sua parte. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós jamais estaríamos aqui, amém? Se não fosse a graça do Senhor, a bondade do Senhor, e talvez seja essa a oportunidade que Deus nos dá hoje, de nós olharmos para nós mesmos e para a condição do nosso coração e confessarmos como Nabucodonosor no fim da sua vida, que é Ele quem governa sobre todas as coisas. E se há alguma posição, se há algum lugar que nós chegamos, é graça e a misericórdia da parte dele sobre a nossa vida. Segundo, sobre como nós devemos aproveitar com sabedoria o tempo que Deus tem nos dado hoje, porque nós podemos ser como Nabucodonosor. A gente empurra, a gente vai tendo experiências, a gente no fundo sabe que há um Deus dos céus e da terra, mas assim, deixa eu dar um jeito na minha vida e em algum momento eu me ajeito com Deus. Não. O nosso recomeço começa colocando Jesus no centro da nossa história, o nosso relacionamento com Ele no centro da nossa história, porque é o sangue de Jesus que nos lava dos nossos pecados e é o Espírito de Jesus atuando em nós que nos leva a um caminho de transformação. Portanto, não protere o que você precisa acertar no seu relacionamento com Deus. Mas terceiro, que Deus restaure hoje a nossa força intercessória. Olhar para a história de Nabucodonosor, quebrantado diante de Deus, é um testemunho de que Deus é poderoso para mudar qualquer vida e qualquer coração. E talvez, como eu disse, a gente fale hoje para pessoas que intercedem por pessoas que amam. Que Deus hoje restaure as suas forças intercessórias, acreditando que no momento certo, na hora certa, Deus pode colocar as suas mãos e trazer transformação a qualquer coração e qualquer vida. Vamos orar diante disso? Ô Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Como nós vimos aqui, Senhor, que seja esse um momento, Pai, de nós reconhecermos mais uma vez a nossa dependência da Sua graça, da Sua bondade, da Sua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Momento de nós colocarmos o nosso coração diante de Ti, Senhor, e com humildade reconhecer que se em algum lugar nós chegamos, que se algo nós temos, tudo isso vem de uma intervenção graciosa do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa história, Senhor. Não por nós mesmos, não por capacidade pessoal, Senhor, mas por graça e graça que tem sustentado a nossa vida e a nossa jornada, Pai. Por isso, nesse momento, nós expomos os nossos corações diante de Ti, Pai. Talvez corações arrogantes, altivos, Senhor, que em algum momento pode ter se esquecido da dependência da graça do Senhor e da bondade do Senhor. Cura os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mas nós também oramos, Senhor, por essa atitude que por vezes nós temos como Nabucodonosor, de não darmos atenção ao Teu chamado, à Tua voz, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor. E nesse momento, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro com os meus irmãos e por meus irmãos, Senhor, para que os nossos corações vivam continuamente rendidos a Ti, Senhor. Que pessoas que por vezes têm enfrentado correntes que impedem o seu desenvolvimento na jornada espiritual, Senhor, encontrem hoje, nessa manhã, o Teu poder e a Tua graça sobre as suas vidas, abrindo os caminhos, Pai, que já foi aberto pelo sangue do Cordeiro na cruz, para um tempo de restauração do relacionamento na Tua presença, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, Pai. Mas essa história também nos ensina, Pai, sobre como o Senhor é poderoso para mudar e transformar qualquer coração, Pai. Por isso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós pedimos, renove a nossa esperança e as nossas forças intercessórias, Pai. Nós colocamos diante de Ti corações que nesse momento, Pai, são lembrados na mente, no coração dos meus irmãos, de pessoas que endureceram, Senhor, ao Teu Evangelho, à Tua palavra, aos Teus caminhos, Pai. Mas nós cremos que o Deus que mudou Nabucodonosor é o Deus capaz de mudar qualquer pessoa. Por isso nós colocamos vidas e corações diante de Ti nessa manhã, Pai. Pelo nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Bom sábado. Deus te abençoe.